Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a $10.147. E hoje retorno aqui para fazer uma atualização rápida do preço. Tentar mostrar para vocês aqui como a gente está enxergando o gráfico e possíveis oportunidades que a gente pode ter nas próximas horas. Para isso eu vou começar do diário aqui e até tempos gráficos menores para mostrar para vocês pontos importantes que o Bitcoin está fazendo, o que ele pode fazer nas próximas horas, já que a gente pode sim continuar a ter uma queda para uma tentativa de acumulação mais próxima ali aos $9.000, ou a gente pode ter um rompimento importante que pode levar o preço a dar uma respirada, quem sabe até reverter o preço. Por isso vamos analisar isso em vários tempos gráficos e também fazer uma análise de sentimento. Na análise de sentimento eu quero mostrar para vocês onde as instituições estão posicionadas e também como que tá essa dinâmica das sardinhas, das baleias, o que elas estão fazendo, né? Então vamos falar um pouco do long short ratio, das liquidações, do open interest, do cumulativo volume delta. Além disso, eu quero falar um pouco de posicionamento, então eu vou realmente começar uma análise aqui no diário, que é um tempo gráfico que eu gosto muito de fazer posição, e também colocar alguns indicadores de sentimento, como o Crypto Fear and Greed Index e o próprio funding, tá bom? Então, investidores, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Em especial, um recadinho rápido para vocês. Caras, hoje e amanhã serão os últimos dias com o carrinho aberto do projeto de Zero a Trader, tá? É o nosso projeto aí que engloba o curso, a mentoria e o estágio prático de 45 dias no live trading, onde nós operamos juntos, ok? Então, o link vai estar na descrição, 45% off hoje e amanhã somente, tá? Porque o estágio já começa amanhã, para quem quiser, para quem solicitar. Então, a gente não vai juntar as turmas, tá? Então, caras, vamos para a análise. Começo aqui do diário para lembrar a vocês alguns indicadores que eu sempre utilizo aqui e que esses indicadores, eles sim são muito significativos no diário para tentar captar não só a tendência, mas pontos de resistência e suporte. Esses indicadores são as minhas duas médias exponenciais de 34 e 72 e a minha nuvem de Shimoku, né? Reparem que esses indicadores captaram perfeitamente a tendência em 2017, a tendência em 2018 e estava captando muito bem essa tendência aqui, essa mini bull run que a gente teve até os $14.000 de 2019 e a quedinha que a gente teve até os 6.500, né? O único momento da história que isso aqui realmente não captou bem foi a crise do coronavírus, né? Foi quando a gente veio aqui, testou a nuvem de Shimoku, eu acho que a gente tinha uma boa probabilidade de voltar a fazer novas máximas aqui, porém, por causa do Covid, todos os ativos de risco caíram muito e o Bitcoin não foi diferente, né? Então aqui a gente teve esses indicadores não funcionando muito bem, que foi aí realmente uma anormalidade no mercado. E a partir dessa recuperação que a gente teve aqui, que foi o rompimento lá dessa região dos $7.000, a gente tá numa tendência de alta respeitando esses indicadores, tá? E nesse momento eu vejo uma confluência aqui desses indicadores com uma zona de suporte muito importante, que é justamente essa zona próxima aos $9.000. Se o preço vier aqui e perder esses $9.000, caras, é um sinal de reversão de tendência e é um sinal que a gente pode ter uma correção bem mais forte, ok? Então, assim, pensando no longo prazo, eu ainda não ficaria preocupado, assim, com o Bitcoin enquanto ele estiver acima dessa região aqui dos $9.000. Mas se perder aqui, fechar candles aqui abaixo, aí é um sinal de fraqueza, tá? Aí é um sinal que a gente pode ver aí semanas, quem sabe até meses mais complicados para o preço, correto? Mas no diário eu ainda consigo ver essa confluência aqui de muito suporte e dos nossos indicadores, tá? A gente passou da média 72, que com certeza não é algo positivo, mas a gente ainda tem a nuvem de Shimoku até essa região ali do ponto de controle que está dando suporte, tá? Então os próximos dias e semanas vão ser decisivos, sem dúvidas, para tendências importantes do Bitcoin, tá? Para tendências de meses, quem sabe até anos. Então muita atenção a essa região dos $9.000. Outro detalhe que a gente pode ver aqui no 4 horas é que o preço ele foi novamente testar por 3 oportunidades, né, abaixo dos $10.000 aqui. E sim, ao meu ver, a gente teve boas oportunidades de acumulação, tá? E oportunidades que, ao meu ver, nesse momento, você já poderia ter saído, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês quando que a gente não quer se expor a esse risco comprando numa contratendência. E agora eu acho que a situação ficou bem mais clara aqui pra gente. Por quê? Porque a gente tá formando um padrão aqui embaixo, ok? E esse padrão aqui eu encaro ele de duas maneiras. Os mais otimistas vão falar que é uma bullish falling wedge, ou seja, uma cunha
altista no final de uma tendência de baixa, ou seja, uma bullish falling wedge, depois de uma queda assim, tende a romper para cima, tá bom? Ou os mais pessimistas vão falar aqui que é um triângulo descendente, tá? Para mim, os dois aqui são corretos. Realmente não acho que faz muito sentido discutir qual que é qual, porque não tem errado nem certo aqui. O mais importante, sem dúvidas, é um rompimento dessa região aqui, uma consolidação aqui em cima, para ir o Bitcoin pelo menos e fazer uma correção um pouco mais forte dessa queda que ele teve, tá? A gente ainda não buscou zonas tão importantes assim de Fibonacci. Se eu pegar aqui, a gente testou quase o 0,382. Então, para mim, um rompimento e uma consolidação acima dessa região aqui, desse topinho próximo aos 10.300, pode significar que o preço vai testar resistências mais acima. A primeira ali, a mesma que a gente estava falando no último vídeo, mais próximo ali aos 10.700, que a gente quase chegou a testar, não testou, o preço caiu antes, né? Então, realmente, vejo uma resistência importante nesse topo aqui em 10.340. A gente vai dar uma olhada onde as instituições estão posicionadas para deixar isso mais claro, mas se o preço ultrapassar aqui, conseguir consolidar acima dessa região dos 10.300, para mim seria um bom sinal, seria um sinal que a gente tem uma boa probabilidade de pelo menos fazer uma correção aqui. Aí, se essa correção vai conseguir reverter o preço, são outros 500, a gente vai ter que fazer isso com os dados depois que essa correção, possível correção, acontecer, beleza? Aqui em relação a uma possível queda, o que a gente realmente precisa ver é um rompimento dessa região aqui nos 9.900, tá? 9.800, para ser um pouco mais conservador. Se fechar candles aqui embaixo, com os indicadores de sentimento apontando uma queda, eu realmente vejo que a gente vai tentar buscar mais liquidez aqui. Vou mostrar para vocês onde as instituições estão posicionadas, que a gente pode sim ter uma armadilha para o preço voltar a subir. Inclusive, talvez eu acho que essa seja a maior probabilidade, tá? Devido a muitas ordens que a gente está tendo nessa região. Mas antes de especular isso, vamos continuar a análise técnica aqui, tá? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma tendência de baixa numa hora também, e no 15 minutos, a gente pode ver que o preço está tentando reverter nesse momento, ok? Se a gente conseguir assumir uma tendência de alta aqui no 15 minutos, ficar acima desse ponto de controle no curto prazo, já seria um bom sinal para mim, ok? Então, eu vejo mais uma resistência no curto prazo aqui, nessa região dos 10.220 dólares, ok? Mas sem dúvidas, uma confluência maior e uma maneira mais conservadora aí de pensar em trade seria somente um rompimento destes topinhos aqui, um pouco além dos 10.300, tá? Se isso aqui acontecer, pode ser um day tradezinho para você com stop curto, beleza? Continuando agora e falando um pouco mais do sentimento numa posição. Caras, sem dúvidas, a gente tá aqui olhando tempos gráficos maiores num ponto de suporte. A gente também tá vendo alguns indicadores de sentimento mostrando pra gente que a gente pode estar passando por um momento interessante, tá? A gente tá em medo, o funding está vermelho, tá? Já está há alguns dias aí vermelho. Na verdade, ele tá variando, às vezes ele volta pra 0.01, volta pra vermelho, mas isso sem dúvidas é um bom sinal. É um sinal que as pessoas estão com medo e que a oferta tá muito grande, tá? Então, sem dúvidas, quando o preço tá indo lá em 9.900 e se ele vier pra cair lá nos 9.600, eu vou encarar sim como oportunidades de acumulação, ok? E aí, a gente compra nessas regiões e tem uma boa relação risco-retorno para fazer um trade interessante, correto? Outro detalhe interessante que eu consigo ver aqui, olhando onde as instituições estão se posicionando. Caras, claramente a gente tem muita ordem entre 9.800 e os 9.500 e tanto, tá? Então o que a gente pode ter aqui? A gente pode ter nas próximas horas o preço dando um dump, captando essa liquidez, fechando o gap que a gente tem lá na CME e a partir daí deixando uma armadilha e o preço voltando a subir, tá? Eu acho que isso sim pode acontecer, já que a gente está formando uma zona aqui muito clara de suporte, né? E quando a gente vê uma zona muito clara de suporte, por muitas vezes as instituições vão lá, rompem essa zona para todo mundo pensar que o mercado vai nessa direção e a gente voltar aí para outro lado, tá bom? Se tiver esse rompimento, a gente vai ficar muito de olho em vários indicadores de sentimento para tentar estimar se a maior probabilidade é ser um rompimento falso ou não, tá bom? Mas eu acho que assim, agora, nesse momento, são duas opções. Ou você espera esse rompimento aqui para pensar em compra, ou você espera um falso rompimento aqui embaixo, tá? Quando a gente está aqui nessa região dos 10.200 e tal, tá arriscado, tá difícil realmente estimar para onde o mercado vai, beleza? Inclusive, eu acho que vai ter muito a ver, infelizmente, ainda com o S&P. O S&P que abriu um pouquinho hoje, né, deu uma recuperadinha aí, subiu um pouquinho, mas o que ele fizer amanhã, sem dúvidas, vai impactar o preço do Bitcoin, tá? Então, olho no S&P, olho nos mercados globais, investidores. Para finalizar, mostrando mais alguns indicadores aqui de sentimento, né? E mostrando também para vocês
pô, conseguimos comprar, acumular na região que a gente estava pensando abaixo dos 10 mil dólares. Quando que eu vou pensar em sair fora? Cara, você vai pensar em sair fora quando você tiver indicadores de sentimento te mostrando que tá arriscado. Então, quando, por exemplo, você acumula aqui abaixo dos 10 mil, o preço vem aqui, tem muita ordem de venda, tem muito mais sardinha comprando a mercado, você não vai querer manter essa posição. Então você tem um exemplo disso aqui, você tem outro exemplo disso aqui nos 10.300 e claramente você estava tendo um exemplo disso aqui nos 10.250 agora. Não tão forte igual foi dessas últimas vezes, mas sim um exemplo para você sair fora dessas posições aqui que realmente nos 9.900 eu acho que todas as vezes que a gente foi lá foram oportunidades, porque sem dúvidas a gente estava cheio de ordem aqui, né? E nesse momento, o que passa a fazer sentido? Ficar de fora do mercado e aguardar uma das duas definições. Se romper com força ali os 10.300 é um bom sinal, é um sinal pra gente procurar day trades aí. Se for aqui embaixo com os indicadores de sentimento mostrando pra gente possível acumulação, é um sinal também pra gente comprar e sim, segurar por um tempinho a mais, ok? Eu acho que a gente comprando ali mais próximo dos 9.500, a gente já tem sim uma boa relação risco-retorno para acreditar nessa tendência de posição no diário aqui no Bitcoin, ok? Então, se for lá, eu vou encarar como uma oportunidade de acumulação sim, ok? E sem dúvidas, o que seria o ideal nessa situação, né? A gente enxergar que os nossos indicadores de sentimento estão mostrando para a gente acumular. Então aqui, sem dúvidas, nós vamos utilizar as liquidações, vamos utilizar o Open Interest, vamos utilizar o Long Short Ratio e o Cumulative Volume Delta. Além, é claro, do Book. Se a gente continuar tendo, quando a gente cai, indicadores de sentimento mostrando que está rolando acumulação, que a maior probabilidade é que o preço não rompa essa região, a gente pode até pensar em entrar antes dessa região dos 9.500 dólares ali no fechamento do gap. Mas assim, a gente precisa entender também que a gente já bateu aqui 1, 2, 3, 4 vezes. Se for na quinta vez aqui, caras, para mim é um sinal que as instituições vão ter força para fazer esse rompimento e no mínimo captar essa liquidez, ok? Então, às vezes, se você entrar aí muito cedo, você pode acabar sendo estopado e participar dessa busca por liquidez que as instituições podem promover aí nas próximas horas e até mesmo nos próximos dias, ok? Então, eu realmente ficaria de olho nos indicadores de sentimento, tá? Se a gente falar nos 9.600, espero sim bastante liquidação e queda no Open Interest, o que vão corroborar para uma possível compra acumulando no longo prazo nessa região. Beleza, caras? Aqui nesse momento eu também vejo que a gente está tentando romper essas resistências importantes aqui em 10.200, 10.300. Se romper essa região, eu encaro a gente, nos 10.300 principalmente, a gente com oportunidades de day trade, tá bom? Eu não compraria agora nos 10.300 e colocaria um stop em 9.000. Para mim não faz muito sentido. Então eu acho que a gente realmente tem que gerenciar bem aí as nossas posições e saber operar de acordo com o que o mercado está fazendo. Beleza? Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito. E no primeiro link da descrição o projeto. Lembrando que hoje e amanhã o carrinho está aberto, depois não estará mais. Então é isso. Um forte abraço.